capítulo 2, versículo 1, diz assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Aqui Paulo está falando, no capítulo 1, Paulo estava falando das pessoas do mundo, que elas vivem de forma desonesta, enganam, conspiram uns contra os outros, mentem. Aí Paulo agora ele se volta para os cristãos dizendo assim: olha, talvez você se ache melhor que os outros. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas você é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir dessa forma. Então, nós devemos relembrar que o pastor Jonatas falou que nós mesmo que nós vamos na igreja, mesmo nós que nós nos achamos santos muitas vezes, nós não devemos criar juízo, nós não somos juízes de pessoas. Porque muitas vezes os nossos pecados, os pecados dos crentes, ele só não aparece, ele só não é evidente, mas ele acontece dentro do coração. E aí Paulo está dizendo, muitas vezes o nosso pecado, ele é igual, porque os ímpios, eles só deixam o seu pecado exposto, mas muitas vezes nós, os julgadores, nós que nos achamos santos, nós fizemos as mesmas coisas, porém aqui na mente. E nós vamos listar isso depois. E aí nós chegamos no versículo 4. Paulo diz assim: você não percebe quanto Deus, Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus têm o objetivo de levá-lo ao arrependimento? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a paciência de Deus. Parece que a paciência, quando nós falamos sobre a paciência de Deus, parece que é algo assim, poxa, hoje eu vou ser confortado, mas justamente tem de ser ao contrário, mas isso deve trazer paz ao nosso coração e mudança nessa manhã para nós. E queridos, é terrível quando nós assumimos uma posição de julgadores. Muito mais terrível é quando nós, pregadores, nós assumimos, fizemos do púlpito um lugar para julgar as pessoas. Para julgar as pessoas. Estava pensando em algum tipo de exemplo, mas é como, tem meio que uma piada, alguns dias atrás, que o cristão, muitas vezes ele não bebe água em casa, mas quando ele vem para a igreja, ele toma água. Aí o pastor, vocês têm que parar de tomar água, vocês estão atrapalhando o culto. Mas o pregador também está tomando água aqui na frente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes pregadores, eles estão aqui esbravejando, dizendo, vocês estão sendo condenados, vocês têm que tomar cuidado com o pecado, assumindo um papel de um juiz, como se os que estão no púlpito não devessem alguma coisa também. É como se isso é terrível, amados irmãos, que pregadores, ou mesmo então nós cristãos, vamos assumir um papel de juiz. É terrível quando nós fizemos isso. Muitas vezes nós ficamos indignados e dizemos, o mundo está perdido, está perdido, está perdido. E nós dizemos, todo mundo mente, todo mundo engana. Mas então, aí nós ficamos fazendo juízo de valor e condenamos as pessoas, dizendo, ninguém presta. Parece que só eu sou, mas eu vou na igreja. Mas eu sou o bom. Paulo diz, você não está muito longe também. Porque você comete as mesmas coisas. Você está condenando enquanto o único que pode condenar é o próprio Deus. João 8, versículo 7, Jesus, quando ele estava na frente da mulher que havia sido pega em adultério, Jesus ele disse, aquele que dentre vós está sem nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Veja, queridos irmãos, que ali, naquele contexto, tinha uma pessoa que poderia ter atirado a pedra na mulher,
que esse tinha sido pego em adultério, e esse era o próprio Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele não fez, Cristo não fez. A Bíblia nos ensina a nos escandalizar. A Bíblia, aliás, ela não nos ensina a ficar tão escandalizados com o mundo, mas a Bíblia nos ensina a sempre fazer o quê? Olhar para mim. Olhar para mim mesmo. Olhe para dentro de você e julgue a si mesmo. Olhe e aprenda de si mesmo. Nós, cada vez que nós vamos cear, nós lembramos daquele versículo que diz Paulo, dizendo assim: olhem para vocês mesmos e vejam se vocês não têm pecado. Vejam, não olhem para o pecado dos outros que vocês acham que ele tem. Não olhem para vocês mesmos, cada um olhe para si mesmo. E aí, que nem Paulo diz assim, talvez nós também muitas vezes não fazemos os pecados que o mundo faz com as nossas mãos, com os nossos pés, como eu digo, muitas vezes nosso pecado não fica evidente, mas quantas vezes nós quebramos a lei do Senhor no nosso coração, na nossa mente, quantas vezes nós não sentimos inveja, quantas vezes nós não ficamos irados injustamente, quantas vezes nós não tivemos desejos imorais, quantas vezes nós não tivemos pensamentos imorais, quantas vezes nós não tivemos desejos e pensamentos lascivos, quantas vezes nós não quebramos a lei do Senhor. É óbvio, isso não fica evidente para as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que passa dentro da nossa mente. Então Paulo diz, como que você, sabendo desses pecados que você comete no seu coração, você condena os outros, como que você pode fazer isso? Jesus, ele diz em João 12:47, ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Queridos, nós somos chamados para pregar o Evangelho, nós somos chamados para, nós sabemos quem são os pecadores, mas nós não somos convidados a dizer, você é pecador, você merece ir para o inferno. Não, nós somos convidados a apresentar o Evangelho, assim como nós fomos expostos, apresentados ao Evangelho. Julgar não é nossa tarefa, julgar não é nosso papel. O nosso papel é apresentar o Evangelho e dizer, sim, meu querido irmão, você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. E é óbvio que nós devemos chamar o pecado de pecado, é óbvio que nós devemos dizer, isso é pecado, nós vamos ser condenados por causa do pecado, mas quantas vezes nós nos sentimos tão bem porque nós não cometemos o pecado que o mundo comete? Quantas vezes nós nos sentimos bem ao ver que, mas existe tanta corrupção no Brasil, mas, eu me senti tão bem porque, lá me deram o troco errado e eu devolvi o troco, não é? E eu me sinto bem, eu me sinto mais santo. Paulo diz, você não pode se sentir assim, porque você está debaixo da mesma condenação. E aí, o que nos espera, se sendo nós mesmos culpados diante de Deus, ainda assim julgarmos outras pessoas, o que nos espera? Se mesmo nós, condenados da mesma forma, o que nos esperará se nós ainda, além de pecadores, nós ficamos julgando as outras pessoas? O que espera de nós? E aí, quem se coloca como juiz dos outros, quem geralmente se coloca como juiz das outras pessoas, se esquece de quanto Deus é paciente com ele, ou de quanto Deus foi bondoso com ele. Nós podemos observar quem julga as pessoas, quem sempre assim, está sempre batendo no pecado das outras pessoas. Você precisa se arrepender, você faz isso, vocês fazem aquilo. Provavelmente essa pessoa não entendeu o quanto Deus está sendo bondoso com ela, o quanto Deus está sendo bondoso com ela. E aí nós muitas vezes nos esquecemos da bondade de Deus, da paciência de Deus, de quanto Deus é paciente. E aí, não só esquecemos, mas tantas vezes nós desprezamos. As pessoas desprezam a paciência que Deus tem. E aí nós queremos olhar, porque justamente Paulo, ele toca nesse assunto, ele diz assim, você não percebe o quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente?
Você não percebe o quanto Deus está sendo paciente contigo? E aí, com essa pergunta, Paulo ele nos apresenta a paciência de Deus. Esse assunto que nós já passamos por isso no ano passado, né, nas quintas-feiras, que eu me lembro. Mas nós hoje vamos passar novamente sobre a paciência de Deus. E aí, quando nós falamos sobre a paciência de Deus, o que é alguém ser paciente? Paciência é quando alguém faz alguma coisa para mim e eu não retribuo na mesma moeda, ou seja, eu espero um pouco, eu espero. Quando nós falamos que Deus é um Deus paciente, nós não estamos falando que Deus ele está esperando para nos dar coisas boas, não. Nós estamos falando sobre que Deus, ele demora, ele está demorando para nos condenar. Quando Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, Romanos 6:23, ele vai dizer, o salário do pecado é de fato a morte. Todos aqueles que pecam, eles estão destinados ao mesmo lugar. Todos que pecam estão destinados à mesma morte. Não só morte física, mas uma morte espiritual. E isso significa condenados ao inferno eternamente. Em relação ao nosso pecado, em relação ao pecador, nós estamos perdidos. O pecador está perdido porque o salário, a retribuição do pecado é a morte. Nós não estamos falando só da morte carnal, da carne, mas nós estamos falando de uma morte que é eterna, separação eterna de Deus. Nós estamos falando sobre essa morte, condenação ao inferno eterna. E Paulo está dizendo que de fato todo ser humano ele é merecedor de ser condenado eternamente ao inferno na hora que ele comete. Isso é justo. Nós lembramos isso quando nós falamos sobre a ira de Deus. É justo que Deus condene o pecador. É justo. Por exemplo, quando ele falou para Adão e Eva, se vocês me desobedecerem, ele diz assim, lá em Gênesis 1, certamente vocês morrerão. Ele disse isso. Deus disse aos primeiros seres humanos, ele disse assim, se vocês me desobedecerem, certamente é uma certeza que vocês morrerão. Aí nós sabemos, Gênesis 3, o ser humano, Adão e Eva, eles pecam. O que acontece com eles? Eles morrem? Não, eles não morrem. Eles não morrem. Sabe por quê? Por que eles não morreram? Muitas pessoas elas falam assim, poxa, mas por que Deus é tão duro com o pecado? Por que Deus tem que usar essa marreta para amassar o pecado? Por que Deus tem que ser tão duro com o pecado? Poxa, mas eu nem fiz tanta coisa. Foram alguns pensamentos imorais, mas por que Deus tem que ser tão, por que Deus tem que ser tão irado com o pecado? Queridos, não tenha dúvida. Se você está fazendo esse tipo de pergunta, se você vir pessoas fazendo esse tipo de pergunta, tenha absoluta certeza que essas pessoas não entenderam nada sobre a santidade de Deus. Elas não entenderam o quanto Deus é santo, o quanto Deus está separado. Lembra quando nós falamos sobre santidade? A santidade de Deus significa que Deus é separado de todo o pecado. Ele não se mistura. Se tem algo que Deus não pode fazer, é se misturar com o pecado. Por isso que é como quando vocês já viram aquele experimento quando nós jogamos orégano dentro da água assim? O orégano fica boiando, aí você pinga de detergente e o orégano ele se afasta do detergente. Isso é interessante. Da mesma forma, Deus, ele não se mistura, ele não tem contato com o pecado. E a ira de Deus é justamente essa repulsa, esse ódio contra todo o pecado que o ser humano comete. Por isso que Deus ele odeia aqueles que cometem os pecados. É necessário porque isso é uma repulsa de Deus. E quem não entende isso faz esse tipo de pergunta. Ele diz assim, mas por que Deus tem que ser tão duro com o pecado? Por quê? Poxa, condenar a morte eterna, por que Deus tem que ser assim? Se nós perguntamos isso,
Nós não entendemos que Deus nos deu o maior privilégio de sermos portadores da sua imagem. Ele diz assim em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem. Deus, Ele criou o ser humano à sua imagem. Ele não nos fez moscas, Ele não nos fez mosquitos ou tartarugas, mas Ele nos fez a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. O salmista vai dizer que nós estamos um pouquinho abaixo dos anjos só. De toda a criação de Deus, nós somos a criação mais bela, mais perfeita de Deus, porque nós temos razão, nós temos conhecimento. Enquanto os animais, eles agem por instinto, o ser humano, ele tem razão, ele tem entendimento. Deus deu isso para ele. E sabe o que nós fizemos com isso? Sabe o que nós fizemos com todo esse conhecimento? Sabe o que nós fizemos com toda essa nossa razão? Nós levantamos os punhos contra Deus, dizemos: Deus, as tuas leis não são boas. Nós dizemos: Deus, a tua lei não é boa. Eu sei que tu me criou, mas Deus, a tua lei não é boa. Eu quero julgar o que é melhor para mim. Eu quero viver o que é melhor para mim, não o que tu diz o que é melhor para mim. Eu quero viver para mim mesmo. Nós dizemos assim: Deus, o que tu manda não é interessante para mim, eu não quero viver assim. Eu não quero viver sobre tua supervisão. As pessoas dizem: eu não quero viver eu não quero viver fazendo o que Deus quer. Deus não me dá ordens, eu não preciso seguir ordens de Deus. Eu não preciso de Deus. Pense o quanto isso é abominável a um Deus que fez um ser humano de forma tão especial, criou todas as coisas para a glória dele. Todas as coisas exaltam o nome dele, as estrelas exaltam, os animais, toda a natureza exalta o nome de Deus. O único ser, a única criatura que despreza Deus é o ser humano. É a coroa da criação. E aí nós vemos dizer: por que Deus é tão duro com o pecado? Por que Deus é tão duro com o pecador? Queridos, o nosso pecado não é apenas traição e conspiração contra Deus, mas ele é um crime contra o nosso próximo também. Quando mentimos, será que nós estamos mentindo apenas para Deus, mas nós estamos mentindo para o nosso irmão? O pecado, ele causa violência a outros também, ao nosso próximo. Sim, o nosso pecado, ele afeta outras pessoas, e aqui nós poderíamos passar horas e horas falando sobre isso. E aí, será que nós não nos surpreendemos com o fato? Será que nós ficamos ainda surpreendidos com o fato de que Deus leva o pecado tão a sério? Será que podemos nos perguntar: poxa, mas por que Deus é tão por que Deus é tão mau? Por que Deus é tão rude com o pecado? Por quê? Por quê? Será que nós podemos perguntar isso? Então, a justiça de Deus, e quando Deus é justo, ela está enraizada em sua natureza santa. Deus é justo, Ele não tem nenhum pecado, por isso que Ele pode condenar. Um juiz aqui na terra, quando ele condena, ele também tem seus pecados. Mas Deus não, quando Ele condena, Ele é justo, ninguém pode acusá-lo e dizer: olha, Senhor, Deus, tu fez um pecado, tu errou nisso. Não, ninguém pode acusá-lo de nenhum pecado. E porque Ele é santo, Ele precisa rejeitar, Ele julga e Ele condena aqueles que se rebelam e que se apegam ao pecado. E aí surge essa pergunta: por que? Como nós perguntamos assim: por que Adão e Eva não morreram no dia que eles pecaram? Deus disse assim: se vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão. Por que Adão e Eva não morreram? Por que Adão viveu assim, muitos séculos ainda depois? Por quê? Eles foram expulsos do jardim, ok, mas por quê? Por que Adão e Eva não morreram no dia em que eles pecaram? Será que isso não nos mostra que Deus ainda tem muita paciência com o ser humano, como Deus é longânimo com nós?
Será que Deus não está nos mostrando que Deus, Ele é um Deus paciente, que mesmo que Ele tenha falado, certamente vocês morrerão, Adão e Eva viveram por muito tempo para mostrar o quê? Para Adão e Eva aproveitarem da aposentadoria deles, para eles aproveitarem o jardim, para comerem mais um pouquinho. Não, Deus está mostrando a sua graça, Deus está mostrando o quanto Ele é paciente também, o quanto Ele ainda não aniquila todo o ser humano por causa do pecado. Isso deve nos mostrar. Números 14, 18, o Senhor Deus é tardio, Ele tarda em irar-se, Ele é grande em misericórdia, Ele ostenta misericórdia, e porque Deus é tardio em irar-se, muitos acreditam que Deus nunca vai condenar eles. E isso é totalmente errado. As pessoas acham que, mas Deus, Ele demora para se irar. Deus, Ele é paciente. Eles acham que Deus nunca vai condenar. Mas não está escrito assim. Deus, não está escrito que a ira de Deus jamais virá, mas apenas que o Senhor, Ele é tardio, Ele demora para condenar o ser humano. Ele demora, Ele não aniquila, apesar de todos nós merecermos sermos aniquilados agora, sermos condenados eternamente agora, por causa do nosso pecado. Ele não faz, porque Ele é tardio em irar-se. Imagina se Deus agisse. Lembra quando nós falamos que a vida, nós devemos agradecer a Deus porque a vida ela é injusta. Graças a Deus que a vida é injusta. Porque se Deus fosse justo com nós, se Deus usasse somente da sua justiça com nós, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos agora condenados para sempre. Um discípulo de João, ele disse uma vez: não sejamos insensíveis à sua bondade, nós não devemos desprezar a bondade de Deus, pois se Ele nos recompensasse segundo as nossas obras, então nós deixaríamos de existir. Nós estávamos falando ontem sobre um grupo, é meio um grupo secreto, assim, enfim, eu não sei, mas eles tendem a sempre olhar, temos que fazer boas obras, temos que olhar, a sociedade tem que olhar para nós com bons olhos, nós temos que ser bons, nós temos que fazer coisas boas. Mas nem as nossas coisas boas podem nos salvar diante de Deus. Nenhum ato bom pode nos justificar diante de Deus. E aí nós perguntamos, como que Deus ainda não nos aniquilou? Como que Deus ainda não nos aniquilou? A pergunta, quando acontecem as tragédias, as pessoas estão olhando agora para a guerra de Israel, nós estamos olhando para a guerra da Ucrânia, os nossos irmãos da igreja Arque sofrendo na guerra da Ucrânia, e muitas pessoas perguntam assim, como que Deus pode permitir que pessoas morram? Como que Deus pode permitir que pessoas morram? Irmãos, quando alguém pergunta como que Deus pode permitir que pessoas morram, nós chamamos essas pessoas de inocentes. Como que Deus pode permitir um inocente morrer? Cristo, queridos irmãos, se nós olharmos para essa pergunta, nós estamos fazendo a pergunta errada. Nós não devemos perguntar por que Deus permite o inocente morrer, nós devemos perguntar, nós estamos fazendo a pergunta errada, nós devemos nos perguntar como que Deus não permitiu que isso acontecesse comigo. Nós não devemos perguntar, por que Deus permitiu que isso acontecesse com o outro? Nós não devemos, essa pergunta está errada. Nós devemos nos perguntar, como que isso não aconteceu comigo? Tem uma Lucas 18, esse eu quero que os irmãos abram, Lucas 13. Nós vamos ler esses versículos, Lucas 13, versículo 1. Tem uma passagem que ilustra bem isso. Lucas 13, versículo 1. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma.
Mas se não se arrepender, se vocês não se arrependerem, Jesus está falando aos ouvintes agora, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão, ele diz. Vocês também morrerão. E aí Jesus, e quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Jesus está usando de um fato que tinha acontecido. A torre de Siloé, pessoas estavam passando perto de uma torre da torre de Siloé, e a torre desabou e matou 18 pessoas. E isso acontece hoje em dia. Não é uma torre que cai em cima, mas quantas vezes nós dizemos, puxa vida, mas aquela pessoa era tão boa. Aquela pessoa só estava no lugar errado, na hora errada, e essa pessoa era inocente, ela morreu, poxa vida. Queridos, essa não é a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta é, a pergunta que nós não devemos fazer é como que Deus pode permitir que inocentes moram. A pergunta não é essa, a pergunta está errada. A pergunta é, como que Deus não deixou que eu estivesse lá? Como que Deus não permitiu que eu morresse? Como que Deus não permitiu que eu morresse? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como que Deus pode ser tão paciente comigo ainda? Como que Ele não fez isso comigo? Jesus, Ele diz assim, Ele usa dessa expressão e diz assim, olha, se vocês acham que vocês são melhores que os que morreram, não, se vocês não se arrependerem, Jesus diz, vocês também morrerão da mesma forma, vocês também morrerão, vocês também serão condenados. Jesus obviamente não estava falando da morte física só. Vocês também morrerão se vocês não se arrependerem. Todos nós merecemos o mesmo destino nós merecemos. A pergunta, como que Deus pode permitir isso? É a pergunta errada, nós deveríamos nos perguntar, por quê? Como foi possível que eu escapei? Como foi possível que eu escapei? Como é possível que eu escape das tragédias? Não é sobre por que Deus condenou as outras pessoas. Não, é sobre eu, como que é possível que eu me escape? Como é possível que eu me escape? Hoje em dia, todos esses princípios estão totalmente invertidos, sabe, irmãos? Por isso que quando nós falamos aqui, tudo está tão invertido. Hoje parece que Deus nos deve a vida. Hoje parece que Deus nos deve o perdão. Parece que Deus nos deve amor. Parece que Ele precisa nos dar amor. Parece que Ele nos deve alguma coisa. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve absolutamente nada. Mas Deus ainda assim, Ele é paciente com nós. E por que Deus é paciente com nós? Por que Deus ainda é paciente com o ímpio? Lembra, irmãos, eu acho que isso eu esqueci de falar no começo. Paulo ele está falando tanto a ímpios aqui, quanto também a crentes. Até agora nós estamos falando sobre pessoas que são ímpias, que ainda não vieram a Cristo. Qual é o propósito de Deus não condenar todo mundo de uma vez por todas? Qual é o propósito? Por que Deus faz isso? Qual é o propósito de Deus ser tão paciente com o ser humano? E aí que Paulo pergunta, por que tu desprezas a paciência de Deus? Qual é o verdadeiro motivo de Deus nos dar muitas vezes 90, 100 anos? Por que Deus nos dá tanto tempo de vida ainda se nós merecíamos de fato morrer? Por causa do nosso pecado? Será que é, como eu falei antes, será que é para nós aproveitarmos nossa aposentadoria? Será que é para nós vivermos um pouquinho mais com as nossas famílias? Será que é um pouquinho mais para nós vivermos melhor? Mas não, queridos. Deus, Ele está sendo paciente. Deus está dando tempo aos ímpios para que se arrependam dos seus pecados. Deus está dando tempo a você para que você tenha tempo para se arrepender dos seus pecados e volte-se para Ele. Deus, Ele não nos dá tempo, queridos, para nós fazermos empréstimos e ficarmos ricos aqui.
Deus, Ele nos dá tempo, Deus, Ele é paciente com os nossos pecados, porque Ele quer que a gente se volte para Ele. Deus quer que a gente se volte urgentemente para Ele. Deus nos dá esse tempo ainda, para que a gente se volte para Ele. Esse é o único motivo pelo qual você está vivo, o único motivo de você viver, o único motivo de você estar respirando ainda, é porque Deus ainda tem paciência, e Ele quer que você se volte para Ele. Não existe outro motivo, não existe outro motivo. E aí Paulo pergunta, será que nós vamos desprezar isso? Será que nós vamos desprezar? Será que nós vamos viver dessa forma terrível e viver completamente alheio a esse propósito? Será que nós vamos viver alheios a esse propósito da nossa existência? Por isso que essas palavras são extremamente sérias. Deus, Ele é tão rico em bondade, Deus é tão rico em paciência, Deus, Ele nos dá esse tempo de vida ainda. Deus, Ele é tão misericordioso com nós ainda. Será que nós não vamos aproveitar e voltarmos e abandonarmos a nossa vida de pecado? Será que isso não é um sinal claro? Eu preciso abandonar os meus pecados e me voltar a Cristo. Será que isso não é claro? Não está mais claro? É impossível. Eu preciso me voltar a Cristo hoje, agora. Deus me dá a oportunidade hoje, agora. Então hoje é o dia que Deus preparou para nós nos voltarmos para Ele. Não despreze a paciência de Deus, porque de fato, amanhã não pode haver mais paciência de Deus. E queridos, até que Paulo estava falando sobre ímpios, e ele faz esse chamado, não despreze. Mas e nós? E nós que já não participamos mais das mesmas coisas que o mundo, nós que não participamos mais das coisas do mundo, Paulo não estava falando apenas aos incrédulos e ímpios, mas Paulo também estava falando a judeus, que eram piedosos. Lembra, os judeus, eles se achavam melhores. Eles seriam o que nós chamamos hoje de pessoas que vão na igreja, eles se esforçam para estar nas quintas, nos domingos, eles se esforçam para fazer coisas boas. Paulo, ele também fala, ele diz, olha, nós cristãos, nós não estamos muito melhor na fita do que os ímpios. Por quê? Por que será? E aqui estamos cruzando uma linha bem fina, e eu quero que os irmãos entendam bem, prestem atenção bem nisso aqui, porque aqui nós estamos falando sobre cristãos que muitas vezes se acham melhores, mas nós muitas vezes também desprezamos a paciência de Deus. Nós muitas vezes, ao contrário do que o mundo faz, os judeus da época ali, os judeus de Roma ali, eles tinham a lei, eles tinham a circuncisão, eles eram extremamente religiosos, eles eram pessoas corretas, eles não viviam de forma imoral, eles não viviam devassos, eles não viviam de forma libertina como o mundo vive hoje. Nós vemos tantas roubalheiras, nós não vivemos assim, nós somos pessoas decentes, né? Nós somos melhores. Nós achamos, nós não vivemos que nem o mundo vive lá fora, nós não roubamos, nós não estupramos, nós não fizemos essas coisas, nós vivemos, em certo sentido, nós vivemos de modo mais altivo do que as pessoas lá fora, e aí parece que está tudo bem entre nós e Deus, e sabe, irmãos, para essas pessoas, a paciência de Deus também não é muito interessante. A paciência de Deus para essas pessoas também não é muito interessante. Pessoas assim, elas acham que Deus, por elas terem tomado uma decisão por Cristo, por elas terem sido batizadas, elas terem se tornado membros de uma igreja, por elas frequentarem os cultos aos domingos, por elas cantarem hinos, por elas serem moralmente corretas, elas não são como o mundo com os vícios deles, elas se sentem de um lado seguro, elas acham que está tudo bem. Essas pessoas, elas dizem, não, é verdade, eu peco, eu sou um pecador, mas veja bem, mas comparado com o mundo, são coisas pequenas.
Como nós falamos antes, nós muitas vezes caímos em pensamentos, mas nós não... Eu penso, eu apenas sinto a inveja, mas eu não vou lá e roubo o carro do meu vizinho. Eu sinto inveja dele, mas eu também não vou lá e digo que o carro dele é pior, ou enfim, né? Mas eu sinto a inveja. Mas inveja, né? Isso não tem muita coisa. Quantas vezes nós somos invejosos? Quantas vezes nós somos ciumentos? Quantas vezes nós discutimos? Um pouco só. A gente se ira um pouco só. Muitas vezes a gente fala algumas palavras duras, mas são apenas algumas palavras duras. A gente não fica falando palavrão que nem o mundo fala. A gente fala algumas só. Muitas vezes somos grosseiros, mas peraí, a gente não é tão grosso que nem grosseiro como o mundo é. Tudo é vivido com aquele tema que diz assim, é verdade, eu ainda sou pecador, mas eu sou um cristão salvo. Eu sou salvo. Deus tem que me perdoar. Será que nós não percebemos aqui alguma coisa? Será que nós não percebemos o erro aqui? Será que nós não estamos começando a levar o nosso pecado menos a sério? Será que nós não estamos desprezando o quanto Deus foi paciente com nós e está sendo paciente com nós? Será que nós não estamos começando a tratar o nosso pecado com leviandade, com leveza? Começamos a negligenciar o nosso pecado, dizendo que os nossos pensamentos pecaminosos são irrelevantes. Poxa, mas eu senti inveja, mas eu fiquei irado, mas mas eu não fiquei gritando com ele. Eu olhei com desejos ímpios para outra mulher, mas eu não fui lá e consumi, não consumi o ato, eu não fiz isso. Deus certamente Ele vai relevar, né? Deus certamente Ele vai deixar por isso mesmo. Deus perdoa mesmo, Deus Ele é amor. E queridos, é a partir dessa superficialidade, é a partir desse tratamento raso com o pecado, que nós começamos a justificar nossos pequenos pecados. Dizendo, mas poxa, Deus é tão bondoso, Deus é tão paciente comigo, Deus Ele vai me perdoar. E aí sabe o que acontece? Nós não declaramos guerra contra o nosso pecado. Nós não estamos guerreando com o nosso pecado. Nós dizemos, nossa, Deus Ele vai me perdoar. Está tudo bem, Deus me perdoa, eu me sinto mal, poxa, mas eu me irei, eu briguei com ela, eu briguei com minha esposa, eu briguei com meu funcionário, eu briguei com meu chefe, mas tá tudo bem, Deus me perdoa, eu me arrependi, eu me senti triste por meu pecado, aí tá tudo bem, Deus Ele me perdoa, aí ok, eu vivo uma semana feliz, chega sexta-feira, sou tentado de novo, aí sabe o que fizemos? Nos iramos de novo. Por quê? Porque antes, quando nós estávamos tão bem, quando nós falamos, não, Deus perdoa, sabe o que nós fizemos? Nós não declaramos guerra contra o nosso pecado, e quando nós estávamos bem, nós dizemos, não, agora não estou sendo tentado. Declarar guerra não é ficar parado e esperar a próxima tentação, declarar guerra é saber, tem situações que vão me causar ira, eu evito, eu quero distância. Tem lugares, tem coisas que eu faço que vão me fazer pecar, eu declaro guerra. Se é um aparelho celular, se é uma TV, se é algum lugar que vai me fazer pecar dentro da mente, se é algum lugar, eu declaro guerra, eu evito, eu quero longe, eu quero distância disso. É declarar guerra. Quando nós levamos com leviandade o nosso pecado, nós não estamos declarando guerra, queridos. Vocês viram agora? Israel atacou o Irã, e aí Irã falou, tu acha que nós vamos deixar por isso mesmo? Muitos cristãos, eles dizem, nós vamos deixar por isso mesmo, Deus Ele perdoa. E aí a tentação vem de novo, e nós nos arrependemos, supostamente, sentimos um remorso, sentimos-nos mal pelos pecados, mas aí, Paulo, ele diz, Romanos 6, versículo 1, que diremos, pois, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde ainda mais? Será que nós vamos permanecer no pecado? Nós devemos levar o pecado a sério,
Nós devemos combater o pecado. Nós não devemos deixar ele correr solto. Não despreze a paciência de Deus. Não despreze, tanto ímpios, eles devem se voltar a Cristo. Tanto pecadores que não conhecem Jesus, eles devem se voltar a Cristo através dessa mensagem, mas também nós, cristãos. Não despreze. Não despreze. Declare guerra contra o seu pecado. Guerreie contra o seu pecado. Não despreze a paciência de Deus. Não leve o seu pecado com superficialidade, porque esse pecado vai te condenar. Ah, mas é só um pensamento. Não, esse pecado vai te condenar. Ah, mas foi só uma palavra. Não, este pecado, se você não lutar contra as palavras, se você não lutar contra a grosseria, se você não lutar contra a ira, você vai ser condenado. Paulo está dizendo, você não é indesculpável, você está na mesma panela que os ímpios. É óbvio que você é justificado de todo o pecado. Você é justificado de todo o pecado em Jesus Cristo. Mas depois de justificado, nós começamos a viver, como nós falamos antes. Arrependimento não é uma vez na vida. Arrependimento é todo dia. Todo dia. Lembre-se disso, de toda essa mensagem. Lembre-se, todo dia é dia de nos arrependermos. Nós somos livres do pecado, mas nós não estamos livres dessa guerra contra o pecado. Então, o resumo de tudo isso é: hoje, não deixe que a bondade, a paciência e a paciência de Deus te conduzam ao arrependimento apenas no início da sua fé. Não deixe que apenas algum momento da sua vida o arrependimento, mas todos os dias a sua fé deve te levar a se arrepender. Todos os dias nós devemos sentir repulsa ao nosso pecado. Jesus, ele diz assim, deixem o fardo pesado. Você não precisa levar o fardo pesado dos seus pecados antigos. Cristo já levou sobre si, mas Cristo diz, levem o meu fardo que é leve. Peguem o meu fardo que é leve. É um fardo também, mas ele é leve. Você deve guerrear, é uma guerra constante. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos guerreando contra o pecado. Leve todo o pecado a sério, toda inclinação, leve a sério. Todos os nossos desejos devem estar voltados para Deus. Nós devemos ter desejos santos, não desejos pecaminosos. Não despreze esses pequenos atos. Não, mas Deus ele me ama. Não pense somente assim. Deus ele te ama. E é óbvio que Deus ele te ama com um amor. Deus ele é paciente hoje contigo ainda. Mas isso não significa que você possa viver ou que você deva viver no pecado. Conversas superficiais, indignações arrogantes, pensamentos impuros, olhos que cobiçam, relacionamentos errados, lugares errados, lugares duvidosos, todo esse emaranhado de coisas só corrói a nossa vida por dentro. Então, arrependimento não é um ato único, mas é um estilo de vida. Jesus ele nos ensina a orar todos os dias. O Pai Nosso ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos